Saulo, seja muito bem-vindo oficialmente. Eu passo a palavra para você, fique à vontade. Faz de conta, Saulo, que você está em casa, tranquilo? Sinta-se à vontade. Thomas, muito obrigado. Eu queria inicialmente agradecer o convite que a NET fez, a alegria de poder estar aqui com vocês. Gente, vocês não sabem o quanto assim, meu coração se alegra de estar com a juventude, porque eu fiz parte de grupo de jovens, estava comentando com o pessoal um pouco antes, ainda tem o violão ali que eu tocava, mas depois de ter ouvido o pessoal se apresentar aqui, eu vi que melhorou muito da minha época para agora, eu não vou nem tentar. O pessoal realmente é profissional. Mas para mim é uma alegria muito grande poder estar com a juventude. Eu acho que isso faz muito bem para a gente poder estar vivenciando a juventude. Para mim fez uma diferença muito grande na minha vida. Eu não vim de família nobre, eu vim de muita dificuldade quando era pequeno, passei por muitos problemas. O evangelho, a doutrina espírita, para mim foram sempre uma bússola, uma luz, uma orientação. E eu posso dizer de cadeira assim que eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse tido aí a doutrina espírita, o evangelho, desde cedo na minha vida. E eu sei o quanto isso faz diferença. Quando a NET me convidou para participar do evento, eu fiquei muito feliz. Quando eu soube do tema, mais ainda. Eu confesso que 2 vezes me chamaram para falar sobre Novo Testamento, Bíblia, Evangelho, na juventude. Uma vez foi lá no Distrito Federal, há mais ou menos uns 7 anos atrás, era o encerramento de um ciclo de estudos da mocidade, e me chamaram para fazer um encerramento e pediram para falar sobre Bíblia. E eu me lembro que na época assim, eu aceitei o convite, fiquei muito feliz, mas fiquei muito curioso também em relação ao motivo, né, de por que o tema. Porque quando a gente fala de juventude, o pessoal pensa assim que o jovem não tem muito interesse por essas coisas, ele não quer saber disso. E quando eu cheguei lá, a primeira pergunta que eu fiz foi exatamente isso, né? Escuta, por que o tema? E a resposta me deixou muito curioso, e foi assim, aquilo que me movimentou muito na busca de fundar grupos de estudo, fundação de grupos de estudo do Evangelho Rede Vivo, de NEPs, de todas as propostas que existem, Mildinho em Minas Gerais, tem várias delas, se tornou para mim assim uma prioridade. Né? Eu já fundei mais ou menos uns 7 grupos de estudo do Evangelho por conta dessa resposta que eu recebi lá. A resposta foi a seguinte: Saulo, o pessoal fala assim, o Espiritismo é cristão, a gente tem a chave para entender o Novo Testamento, a Bíblia, mas ninguém fala sobre isso dentro da casa espírita. A gente não sabe nem como abrir a Bíblia direito. Quando a gente conversa com os nossos amigos que são católicos, evangélicos, protestantes, e a gente vai falar sobre Bíblia, a gente parece que fica assim meio acuado, porque a gente não sabe muito bem o que é esse negócio, como é que... E aquilo me mexeu comigo, sabe? Porque a gente realmente tem dentro da doutrina espírita essa chave. Sem dúvida alguma, a gente vai ver aqui, eu vou trazer vários exemplos, eu trouxe um material assim, preparado com muito carinho, muito especial, para a gente entrar a fundo nessas questões. Vou trazer algumas imagens de pergaminho, de textos aqui, para a gente entender o que é isso. Mas, de fato, parece que a gente, apesar de ter a chave, a gente tem uma certa dificuldade de se aproximar desses textos. Então, meu objetivo hoje aqui é que a gente consiga sair daqui se sentindo mais seguro, mais confortável, para falar realmente da doutrina espírita como terceira revelação, dela como a chave para entender não só o Novo quanto o Velho Testamento, e que a gente possa aproveitar isso no cotidiano das nossas vidas, porque dentro da proposta da doutrina espírita não existe conhecer sem viver. A gente, para conhecer efetivamente, a gente precisa viver. Outra coisa que eu queria dizer assim, que esse evento me motivou, o Evangelho por Emmanuel, ele tem uma rede, tem um conjunto de redes sociais em volta dele. Nós temos Instagram, nós temos Facebook, nós temos YouTube, nós temos Telegram. A gente tem assim uma série de coisas, mas por conta desse estudo aqui, nós temos mais uma, porque eu acabei de abrir o TikTok do Evangelho por Emmanuel, tá? E dentro do possível eu vou estar colocando lá as mensagens também. As dúvidas que tiverem, pode entrar lá também. A gente vai, que é uma nova forma. Eu trabalho com redes sociais e para mim isso é muito tranquilo lidar com as redes, mas eu não tinha aberto o TikTok ainda do Evangelho por Emmanuel, eu fiz isso em função desse evento, e o primeiro vídeo postado foi exatamente o convite que está sendo feito para esse evento. Então, a gente começa aí com essa vontade mesmo de expandir a nossa reflexão sobre o Evangelho. Gente,
falar, eu queria também que a gente fizesse de uma maneira muito tranquila, tá? Eu vou falar um pouquinho, o menos possível, e depois eu quero que a gente converse mesmo. Não precisa esperar, a tecnologia é muito boa. Na hora que a gente estiver falando, pode deixar uma pergunta aí no chat para não esquecer. Não precisa nem de papel e caneta, dá para a gente registrar rápido, para a gente poder depois ir para o que eu acho o momento mais rico, que é o momento da conversa, do diálogo, em que a gente, apesar da distância, a gente está de corações unidos aqui em torno do Evangelho. Eu queria começar fazendo uma primeira reflexão sobre o que é a Bíblia e qual que é a proposta. Eu queria tratar de alguns temas aqui, tá? Eu queria falar de uma maneira geral. Eu gostaria de falar do livro, do que é esse negócio que a gente chama Bíblia, da história desses textos, de como é que eles chegaram a ser produzidos, né? Um pouquinho das traduções. Eu quero comentar um pouquinho sobre lei divina e depois como interpretar e praticar esses ensinos. Tá tranquilo até aqui? Vocês acham que o programa tá bom? Dá um sinalzinho aí para eu entender se... Beleza. Então vamos lá. Quando a gente fala de Bíblia, e aí deixa eu até pegar aqui, a gente pega um livro, né? Eu tenho, aqui em casa a gente tem várias Bíblias, tem até algumas Bíblias repetidas, porque eu e a minha esposa, a gente às vezes está fazendo estudos parecidos, aí tem a minha e uma dela. A dela é toda organizadinha, bonitinha, a minha já está meio gasta. Mas quando a gente pega esse livro, né, a Bíblia, seja qualquer tradução, o que tem aqui dentro? A primeira coisa que a gente precisa entender é que isso aqui, apesar de a gente pegar e parecer um livro, isso aqui não foi composto e compilado como um livro. Isso aqui é um conjunto de livros. E é um conjunto de livros que foram escritos ao longo de um período aproximado de 1000 anos de distância. Gente, sabe o que é 1000 anos de distância? 1000 anos é assim. Os primeiros livros da Bíblia foram escritos num período de tempo, como se fosse antes da descoberta do Brasil. Uns 500, 600 anos da descoberta do Brasil e os mais recentes atualmente. Dá para imaginar essa distância temporal, cultural? Por isso é que quando a gente olha para uma Bíblia, nós não temos aí um livro. Nós temos um conjunto de livros. Tá? A gente vai ver quantos, inclusive tem diferenças em relação ao que é uma Bíblia católica, o que é uma Bíblia protestante, o que é uma Bíblia judaica. Tá? A gente vai passar por isso aqui rapidinho. Quando a gente vai olhar, eu vou passar aqui para o que significa Bíblia. A primeira coisa que a gente às vezes vai ouvir falar é quando a gente ouve a expressão assim, Bíblia hebraica, ou Bíblia dos judeus. Tá? A Bíblia hebraica, grosso modo, é aquilo que a gente chama de o Antigo Testamento. Então, todas as vezes que a gente ouvir falar assim, Bíblia hebraica, nós estamos nos referindo àquilo que a gente costumou chamar o Antigo Testamento. Depois existe um outro conjunto que é a Bíblia protestante. Os protestantes, eles têm uma Bíblia protestante, que é uma tradição iniciada lá por Martim Lutero, que foi o primeiro cara que traduziu a Bíblia para a linguagem do povo. Lutero fez um trabalho extraordinário, porque até Lutero, gente, as pessoas não tinham acesso à mensagem de Jesus no original. Elas ficavam com aquelas interpretações que os padres faziam, com aquela leitura, com aquela homilia. A Anete deve se lembrar, a Anete não é tão antiga quanto eu, mas antigamente, quando você ia numa igreja, o padre celebrava a missa em latim. Então ele ficava lá, virado de costa para o público, de frente para o altar, falando em latim, ninguém entendia nada daquilo. E aí depois as pessoas ficavam com aquilo que ele explicava ali no final. Então, Lutero teve um papel importante de popularizar. E a Bíblia protestante, ela tem o Antigo Testamento exatamente igual à Bíblia hebraica, exatamente, é o mesmo texto, os mesmos livros, só que ela tem também o Novo Testamento, que é a parte que conta a história da vida de Jesus. E aqui eu já queria falar um primeiro ponto. É impossível entender o Novo Testamento em profundidade sem alguma familiaridade com o Antigo Testamento. É impossível. Até porque Jesus fala assim, não vim destruir a lei e os profetas. O que é lei e profeta? Para entender o que é lei e profeta, tem que ter alguma familiaridade com o Antigo Testamento. E existe também a Bíblia Católica. O que a Bíblia Católica é? A Bíblia Católica tem o Antigo Testamento, tem o Novo Testamento, igualzinho à Bíblia Protestante, e ela tem alguns livros a mais do que a Bíblia Protestante. Lutero achou melhor manter só o Antigo Testamento dos hebreus, dos judeus,
Mas a Bíblia Católica, na sua tradição, ela tem alguns livros e alguns materiais adicionais, tá? A Bíblia hebraica, ela é composta, os judeus dividem ela em 3 grandes grupos. Torá, que é lei, Neviim, que são os profetas, e Ketuvim, que são os escritos. Para a Bíblia protestante, que tem 39 livros, a única diferença é a maneira como se divide esses livros. Alguns livros que na Bíblia protestante são 2, na Bíblia hebraica são apenas 1. Tá? A Bíblia católica, ela tem 46 livros, porque ela tem 6, 7 a mais do que a Bíblia protestante. Quando a gente for falar de Bíblia agora, quando você for chegar numa livraria e for comprar uma Bíblia, chegar para o vendedor e falar assim, escuta, eu queria comprar uma Bíblia, e ele perguntar assim, você quer uma Bíblia católica ou uma Bíblia protestante? Então, aí agora a gente já sabe qual é a diferença, tá? A Bíblia católica, ela tem 7 livros a mais e alguns materiais, que são materiais que foram incluídos, principalmente lá no livro de Daniel, em alguns profetas. Aqui eu estou deixando uma tabelinha com todos os livros da Bíblia católica, como eles são chamados na Bíblia hebraica, tá? E qual grupo pertence. Todo esse material aqui eu vou mandar para a NET e aí depois ela vai disponibilizar com todo mundo. Então não precisa ninguém anotar nada, tá? Isso aqui eu vou deixar com o pessoal, vou mandar aí, não existe direito autoral em doutrina espírita, e aí podem usar à vontade, as pessoas às vezes pegam assim, Saulo, posso usar uma palestra? Pode usar em palestra, pode divulgar, isso não tem, isso é nosso, tá? Eu fiz isso aqui com muito carinho para esse evento. Quando a gente fala de Novo Testamento, o Novo Testamento não tem muita confusão. São 27 livrinhos, 27 anotações. Nós temos um conjunto ali que são dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados dos evangelhos sinóticos. Sinótico é uma palavra que vem do grego, que significa ver junto. Eles são tão parecidos na narrativa, na sequência, em algumas passagens, que na antiguidade era como uma pessoa colocar os 3 um do lado do outro e ir comparando. Como é que essa parábola é contada em Mateus? Como é que Lucas conta? Marcos fala sobre ela? Então, são 3 evangelhos que contam assim, a vida de Jesus. João é outra parada. João é um evangelho diferente. João é um evangelho mais transcendental, mais espiritual. João não tem nada sobre a infância de Jesus. Já começa assim, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Fazendo uma referência direta ao Antigo Testamento, lá no Gênesis, quando começa a Bíblia, né? E tem a atuação do verbo ali. Tá? Por isso que a gente fala, não tem jeito de entender o Novo Testamento em profundidade sem alguma familiaridade com o Antigo Testamento. Depois tem um livro muito bacana, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que ele não é curioso esse livro, porque ele não fala da vida de Jesus. Ele fala dos continuadores de Jesus, sobretudo Paulo de Tarso, que é aquele cara que no começo odiava os cristãos e que depois, por conta do encontro com Jesus na estrada de Damasco, se converte ao cristianismo. Tem um livro extraordinário sobre isso, que é o livro Paulo e Estevão. Quem não conhece, eu recomendo. Tem alguns seminários também que eu já fiz sobre esse livro, estão na internet, e eu tenho uma admiração muito grande. O meu nome veio por conta desse livro, porque Paulo, antes de se tornar Paulo, ele se chamava Saulo. Eu perguntei para minha mãe um dia assim, escuta, mas por que pôs Saulo e não Paulo? Ela falou assim, não, meu filho, na estrada eu te ponho e o tombo é por sua conta. Falei, tá bom. E esse livro, ele é curioso porque ele narra as dificuldades das pessoas que lidavam com o cristianismo nascente. Então é muito bonito a gente conhecer essa história. Depois nós temos um conjunto, gente, e é curioso isso, as pessoas às vezes não se atentam para isso. Dos 27 textos do Novo Testamento, 21 são cartas. Carta. E, gente, é carta mesmo. Se fosse hoje, seriam os e-mails do Paulo. Tem uns que são tão curtinhos que seria o WhatsApp do Paulo. Paulo teria sentado ali, mandado um bilhete. Filémon, por exemplo, é uma carta tão pequenininha que se Paulo tivesse vivo hoje, teria sentado, pegado o celular e falado assim, Filémon, encontrei um escravo fugitivo seu aqui, estou com ele, estou devolvendo, mas olha, pega leve com ele e tal. Então, são cartas. Talvez um dos maiores problemas da teologia tenha sido tratar esses textos como se eles fossem tratados teológicos. Eles não são. Eles são cartas. Cartas dirigidas a comunidades, a indivíduos.
E se nós temos a pretensão de reviver o evangelho dentro da doutrina espírita, nós precisamos prestar atenção nessas cartas. Que, curiosamente, tem um detalhe aqui. A gente às vezes pensa que os livros na Bíblia estão organizados cronologicamente, eles não estão. As cartas de Paulo, elas são anteriores ao Evangelho de João. Muitas cartas de Paulo são anteriores ao Evangelho de Lucas, são anteriores ao Evangelho de Marcos, e muitas são anteriores à compilação do Evangelho de Mateus, porque o Evangelho de Mateus não é um evangelho que alguém sentou, Mateus não sentou para escrever esse evangelho. O que aconteceu foi que existia um discípulo, um apóstolo de Jesus, que ora é chamado de Mateus, ora Levi. Ele fez algumas anotações do que Jesus falava, do que ele dizia. Essas anotações foram sendo copiadas, passando de mão em mão. E aí, lá por volta do ano 70, alguém pegou essas anotações, pegou outras anotações, pegou outras narrativas e falou assim, não, eu vou escrever um texto, vou juntar tudo isso e vou escrever um evangelho para os judeus convertidos ao cristianismo. Tanto é que Mateus é o evangelho mais judaico de todos eles. E é por essa razão que ele é o primeiro do Novo Testamento, porque ele faz uma espécie de transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento por conta da familiaridade, da maneira como ele trata os eventos do Antigo Testamento. Ele fala, é o que mais cita as promessas em relação ao Messias. Depois nós temos um conjunto de cartas universais ou cartas católicas. Tá? A palavra católico, no começo, na sua acepção original, significa exatamente isso, universal. Aí depois, com o tempo, é que catolicismo começou a ser empregado para uma denominação específica dentro do cristianismo. Mas no começo, o sentido era universal. Temos ali Tiago, Pedro, João, 3 cartas de João, que são bilhetes também, são cartas curtas, uma carta de Judas, não aquele que traiu Jesus, o outro apóstolo que chamava Judas, e, por fim, aquele livro que dá medo em todo mundo, porque quando a gente ouve o nome, né, que é o livro Apocalipse, a gente lembra de Hollywood, o fim do mundo, terremoto, enchente, e esse livro não tem nada a ver com isso. Né? O livro Apocalipse ele não fala do fim do mundo, pelo contrário, ele fala do cumprimento do plano divino que está estabelecido lá no Antigo Testamento. Ele fecha um ciclo. Tanto é que no final do livro Apocalipse, ele fala, e eis que o primeiro céu e a primeira terra já são passados, e que um novo céu e uma nova terra eu vejo, fazendo referência lá ao Antigo Testamento, no princípio Deus criou os céus e a terra. É o maior cântico de esperança jamais escrito. O livro do Apocalipse ele foi escrito para fazer com que as pessoas mantivessem a fé. Então, se a gente fala assim, quantos livros tem a Bíblia? Na maior versão, que é a versão católica, são 73 livros. Tá? Escritos aí num período de mais ou menos 1000 anos de diferença entre os mais antigos e os mais recentes. Ali o mais recente sendo o Evangelho de João, as cartas de João e o Apocalipse de João. Com relação aos textos, agora vamos dar um zoom nesses livros e vamos falar um pouquinho sobre como é que esses textos foram escritos, tá? Vamos começar com o Antigo Testamento, eu vou passar bem rapidamente aqui. Em primeiro lugar, naquela época não tinha livro, como a gente está acostumado a ver hoje. Esse tipo de livro que a gente tem, que é chamado de códice, né, que é um livro que ele é costurado, tem página bonitinha, isso aqui é fácil para a gente produzir hoje. Naquela época não tinha disso. Então, como é que as pessoas escreviam as coisas? Pegavam pele de animal, pergaminho, faziam um pergaminho. Como é que o pergaminho era feito? Pegava pele de animal, lixava a pele, passava uma pedra, colocava cal, lixava de novo, deixava secando, depois lixava mais um pouquinho, ela ficava lisinha. Aí cortava, depois de cortar, costurava uma do lado da outra, para ficar, vou mostrar alguns exemplos aqui, e depois fabricava a tinta, tinha que arrumar alguém que escrevesse. A grande maioria das pessoas eram incapazes de escrever, não sabiam escrever, o que não significa que não eram sábias, porque sabedoria não tem nada a ver com intelectualidade. Às vezes você vai numa cidade pequena e você encontra uma pessoa que é muito sábia, mas que ela não tem um título de doutorado, às vezes não sabe nem ler, nem escrever, mas tem sabedoria. Mas o fato é que para produzir um texto era meio complicado. O que tinha naquela época? Tinha isso aqui, ó. Eram rolos. Aqueles pedaços de pergaminho, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma... Aqueles pedaços eram costurados, um do lado do outro, e eles eram criando um rolo. O mais antigo rolo que a gente tem
é um rolo que está num museu que foi construído para ele. É um texto tão importante do Antigo Testamento que construíram um museu para abrigar. É um texto que foi encontrado naqueles manuscritos do Mar Morto. Se alguém já teve a oportunidade de ouvir, que é o famoso rolo de Isaías, tá? O famoso rolo de Isaías, aqui tem uma foto do museu, tá? Ele é um museu que fica em círculo, e esse aqui é o famoso rolo de Isaías. É desse jeito que ele está lá no museu. Esse é o texto do Antigo Testamento mais antigo que a gente tem, tá? Que é um texto que foi elaborado ali por volta de 50 anos antes de Jesus, né? A datação desse rolo é de mais ou menos essa época. Se a gente der um zoom, vamos olhar o que está escrito nisso, tá? Eu vou dar um zoom aqui rapidamente. Se a gente olhar esse pergaminho, dá uma olhada nos caracteres. Cá entre nós, não parece brincadeira de criança? Parece aquele negócio que você pegou um pincel assim, botou na mão do menino de 3 anos. Eu tenho um filhinho aqui que está com 2 anos e 5 meses, né? E sai fazendo rabisco. Isso aqui é a língua aqui, é o aramaico. O aramaico não utiliza os mesmos caracteres que a gente. Utiliza caracteres muito diferentes do nosso. E o aramaico ainda tem alguns problemas. O aramaico não tem vogal. Então, você não escreve, por exemplo, a palavra, por exemplo, barata. Você não escreve assim, você escreve B-R-T. O problema é que, dependendo da vogal que você colocar, o sentido é diferente. Pode ser barata, pode ser barato, né? Pode ser outra coisa, que o sentido é totalmente diferente. Então, o hebraico ele não tem vogal. Alguns anos mais tarde, foram inseridos os pontos massoréticos, eu vou dar um exemplo aqui, para ajudar as pessoas a entenderem esse texto. Outro problema é que não tem separação de palavras. Tá? Na maioria das vezes são escritas uma do lado da outra, porque era muito complicado o pergaminho, poucas pessoas sabiam escrever, então quem sabia escrever colocava as letras tudo juntinho para poder economizar não só espaço no pergaminho, mas porque ela sabia que quem fosse ler aquilo era alguém que estava acostumado com isso. E o Novo Testamento? Como é que o Novo Testamento foi elaborado? O Novo Testamento tem um problema, às vezes, um pouco maior. Porque quando o Novo Testamento foi elaborado, já existia um outro material, que era o papiro. Alguns papiros foram aqueles que tiveram o Novo Testamento escrito. Esse aqui é um exemplo. O mais antigo texto do Novo Testamento é esse que está aqui à esquerda. Esse é do tamanho de um cartão de crédito. É o pergaminho chamado P52. É o texto mais antigo do Novo Testamento que a gente tem. Alguns manuscritos estão dessa forma. Tem uma parte, está faltando outro, o material se deteriorou ao longo do tempo. Existem atualmente mais ou menos 5.500 manuscritos do Novo Testamento. Alguns deles estão mais inteiros, outros são só partes, e os estudiosos aí vão juntando esses textos para chegar no que a gente entende como Novo Testamento. Aqui eu vou trazer um exemplo do pergaminho mais importante, que é o chamado Códex Sinaítico. Está vendo que aqui não tem separação de palavra, não tem ponto final, não tem ponto de interrogação, não tem capítulo e não tem versículo. A divisão de capítulos e versículos foi uma coisa que foi feita só no século XIV, XIII, ali que começou isso e que depois se tornou necessária por conta da impressão da Bíblia, quando Gutenberg imprimiu a primeira Bíblia. Tá? Mas no começo aqui, dando um zoom, né, se eu pegar essa primeira parte aqui, isso aqui é um texto do Apocalipse, a gente pode ver aqui como é que ela é, dando um zoom, e aqui embaixo, eu não sei se todo mundo está vendo o slide inteiro, está dando para ver o slide inteiro? Aqui embaixo tem uma ampliação dessas primeiras 3 linhas. Tá? Então, se a gente pegar o Antigo Testamento, o texto dele que a gente tem hoje já está separadinho, pelo menos as palavras já facilita um pouquinho. As vogais são esses pontinhos que ficam aqui embaixo. Então, esse é o texto do Antigo Testamento. Isso está em hebraico e o Novo Testamento está em grego. O grego koiné, que não é o grego clássico, é o grego comum. Koiné significa comum, é o grego do dia a dia, o grego que as pessoas utilizavam. Tá? Bom, está claro que como isso não parece grego, é grego, tem uma dificuldade muito grande da gente se aproximar desses textos. Para se aproximar desses textos, o que a gente tem? A gente tem traduções. As traduções são as traduções que têm a tarefa
E aí já deu. Por que eu fiz todo esse preâmbulo antes, gente? Porque a gente precisa orar muito para os tradutores, porque não é fácil fazer tradução desses textos. Você traduzir de uma linguagem que tem 3.000 anos, os textos mais antigos, 2.000 anos, o mais recente, numa língua que não é familiar à nossa, que não utiliza nem os mesmos caracteres, não tem a mesma regra gramatical, trazer isso para o nosso contexto é um trabalho enorme, enorme. As traduções, elas começaram primeiro lá, hebraico, aramaico e grego, que são a língua original. Depois o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, numa tradução que ficou até mais famosa do que a tradução hebraica, que é a Septuaginta. Depois foi traduzido para o latim, alemão, francês, inglês e no português, na linguagem que a gente usa no Brasil, nós temos mais de 70 traduções. Mais de 70 traduções. E, gente, traduzir é um problema. Não tem jeito de resolver. Eu lido muito com o Haroldo, a gente se encontra semanalmente, inclusive a gente faz já há alguns anos, e a gente fala muito de tradução. O Haroldo traduziu o Novo Testamento, os Evangelhos até Atos, e a gente está trabalhando junto na tradução das cartas de Paulo. E às vezes a gente ficava 3 horas se debatendo com um versículo, dada a dificuldade que é você traduzir. Porque o problema da tradução é insolúvel. Insolúvel. A melhor tradução hoje, ela vai ser uma tradução que daqui a 70 anos, 80 anos, ela é uma tradução que caducou. Porque a língua é uma coisa viva. E aquilo que traduzia uma palavra há 70 anos atrás, hoje não é o que a gente utiliza. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, fora do contexto bíblico, que é de um filósofo cearense, ele tem uma frase que eu adoro, ele diz assim: um relógio que atrasa não adianta. Mas um relógio que adianta também não adianta. Um relógio que atrasa é um atraso. Mas um relógio que adianta também é um atraso. O que adianta mesmo é um relógio que não atrasa e que não adianta. Traduz isso para o inglês. É impossível. Porque ele está brincando com características da língua que só existem no português. O sentido da palavra, essa brincadeira. E, gente, o Antigo Testamento está cheio disso. Cheio, repleto disso. Dessas figuras de linguagem. O Novo Testamento tem muito disso também. Aí a pessoa fala assim, mas Saulo, e aí como é que faz? Aí o tradutor, ele faz um esforço enorme para tentar trazer o sentido daquela palavra para a nossa língua. Mas, por mais que ele se esforce, o texto da tradução, ele não tem jeito de representar todos os sentidos daquela palavra no original. Isso é impossível. Se a gente pegar, por exemplo, uma palavra no português, partido, e vou traduzir para o inglês. Bom, mas partido em português pode significar alguém que tenha partido, um coração partido ou um partido político. Se você for traduzir o partido político, o partido político em inglês é party. Só que em inglês, festa também é party. Então tem piada sobre partido político que só funciona em inglês, mas não funciona no português. Porque lá tem 2 sentidos. Essa é a dificuldade. Por que a gente coloca isso? Porque todas as vezes que a gente vai se aproximar desses textos, a gente precisa entender que a gente está diante de limitações. Sempre que a gente vai pegar uma tradução, a gente deve olhar com muita caridade, porque muitas vezes o tradutor se esforça muito, mas nem sempre ele consegue dar conta dessa complexidade. Passando um pouquinho para o que significa o Evangelho, a boa nova de Jesus. E aqui, se a gente esquecer tudo que eu falei, mas lembrar só disso aqui, eu estou satisfeito. O Evangelho não é um texto. O Evangelho não é um texto. Se o Evangelho fosse um texto, Jesus teria encarnado, sentado ele e falado assim, me dá aí o pergaminho, me dá tudo que eu vou escrever. Ninguém melhor do que ele para escrever o texto. Se o Evangelho fosse um texto, Jesus o teria escrito. O Evangelho ele não é um texto. O Evangelho é uma lei universal. É uma lei divina. É uma lei que vigora em todos os lugares do universo.
Se a gente pegar uma nave espacial e viajar para outra galáxia, lá o nome pode ser diferente, mas é a mesma lei. Aliás, a gente aqui em casa, eu sou meio geek, né? Eu gosto muito da cultura, da tecnologia, e eu gosto muito de Star Trek. E hoje em dia é fácil, porque a gente tem todos os episódios, né, disponíveis. Eu gosto muito daquela série original, daquela antiga. E tem um episódio delas que eu acho um barato. Os camaradas da Enterprise, né, o Spock, o Kirk, chegam num planeta, que o planeta está muito desenvolvido tecnologicamente, mas do ponto de vista social, ele está muito atrasado. É um planeta que tem o desenvolvimento tecnológico mais ou menos como é o nosso, no século XX, só que ainda tem um império, as pessoas ainda são condenadas à morte, ainda tem ditadura, aquela coisa horrorosa. E aí eles começam a estudar aquela cultura e eles, analisando ali, começam a ouvir algumas pessoas falar assim, não, isso aqui vai mudar, vai chegar alguém que vai trazer uma boa nova, uma outra notícia. E aí, analisando aquela cultura, eles chegaram à conclusão de que o Cristo daquele planeta ainda não tinha encarnado ali. E por isso, a sociedade era desenvolvida tecnologicamente, mas não era desenvolvida espiritualmente. Então, evangelho é uma lei universal. O texto é aquilo que nos ajuda a chegar mais próximo dessa lei. Mas vai chegar o dia em que a gente vai ler o evangelho numa semente nascendo, como Emmanuel nos fala muito frequentemente do exemplo da natureza, numa criança sorrindo, num acontecimento na nossa vida. O Chico dizia assim, eu espero que as pessoas leiam o evangelho do Cristo no meu comportamento. Então, o evangelho, ele não é um texto, ele é uma lei universal. O texto nos ajuda a chegar perto dele. E a gente vai ver como. Eu vou fazer uma pequena analogia aqui. Eu sei que o pessoal aí deve estar no segundo... Na minha época era segundo grau, gente. Hoje é ensino médio. Né? Quando a gente olha isso aqui, o que é isso? Essa primeira aqui, a equação da gravidade, igual formulou Newton. Newton, quando... Naquela história da maçã que caiu na cabeça dele, que a gente não sabe se aquilo é alegoria ou não, mas ele formulou uma lei da gravidade que está expressa por essa equação. Einstein formulou outra, que é mais complexa. As duas falam do mesmo fenômeno. Só que isso aqui é a lei da gravidade? Não. Isso aqui é a representação da lei da gravidade. É a mesma coisa com o texto. O texto do Evangelho, o texto da Bíblia, representa uma lei. A gente olha para a equação, mas a equação não é a lei. Ela representa a lei, diz como é que ela funciona, como é que a gente pode aplicar. Se você for soltar um foguete para ir para a Lua, até a equação de Newton ainda serve, né? Para o dia a dia, Newton dá conta. Se for, por exemplo, um satélite, aí já não dá mais, porque aí a variação gravitacional afeta o tempo de comunicação. Então, os GPS não utilizam as equações de Newton, utilizam as equações de Einstein. Então, a lei, ela é uma lei universal. A mesma coisa acontece quando a gente fala da lei de Deus. E essa lei, a doutrina espírita, como é que a doutrina espírita lida com isso? É muito interessante, porque Kardec, lá no item 614 do Livro dos Espíritos, pergunta assim, o que se deve entender por lei natural? E os Espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Gente, Deus fez uma lei para que nós sejamos felizes. Há uma lei escrita pelo Criador para que nós sejamos felizes. Não interessa a Deus o sofrimento da criatura. Só que o problema é o seguinte, a lei de Deus é igual a uma estrada. Deus faz a estrada pavimentada, sem buraco, tem posto de gasolina, tem hotel, está bem iluminada, está tudo organizadinho. Só que para a gente andar nela, tem que respeitar a nossa faixa, tem que respeitar a faixa do outro. A hora que o sinal fechar, a gente tem que parar, tem que reduzir a velocidade na hora que tiver que reduzir. E aí a gente vai por essa estrada e uma hora dá um negócio na nossa cabeça e a gente fala assim, não, dá para ir mais rápido. Aí, nesse dá para ir mais rápido, a gente pega um atalho, sai da estrada, entra numa estrada de chão. Aí a gasolina acaba, tem buraco, o pneu fura, o eixo empena, a gente sai do carro, começa a chover, pisa na terra, vira lama,
machuca o pé, machuca o sapato. Isso que acontece não é Deus punindo, é o resultado do afastamento daquela estrada, que se a gente estivesse nela, tem regra, tem limite, mas dava para fazer uma viagem tranquila. Agora, quando a gente embrenha nos caminhos que a gente entende como sendo os melhores e se afasta dessa lei, o que vem de sofrimento não é punição divina, é consequência desse afastamento. Kardec ficou tão feliz com esse negócio que ele perguntou o seguinte: me interessa, aonde está escrita essa lei? Aonde é que Deus escreveu essa lei? E, curiosamente, que os espíritos sabem disso, né? Eles não respondem na Bíblia, no Alcorão, no Bhagavad Gita, no livro tibetano dos mortos, do Antigo Egito, nenhum desses textos sagrados. Né? Escreveram assim, na consciência. É na consciência de cada um de nós que Deus escreveu a lei que diz respeito à nossa felicidade. Aí Kardec fala assim, tá bom, entendi. Agora, se está na consciência, por que ela precisa ser revelada? Para que revelar a lei? Se está escrito na nossa consciência, não bastaria que cada um consultasse a própria consciência? E aí, na questão 621A, Allan Kardec pergunta exatamente isso. E a resposta ela merece nossa reflexão. Porque os espíritos são duros, os espíritos às vezes pegam pesado com a gente. Eles falam assim, o homem a esquecera e desprezara, quis Deus que lhe fosse lembrada. A lei está aqui. Só que nem sempre a gente consulta a consciência. Nem sempre a gente abre um espaço na nossa vida para escutar a nossa consciência. A gente escuta tudo no mundo. Às vezes a gente fala durante horas, mas quando a gente tem que escutar a lei divina falando na nossa consciência, não raro, a gente não tem tempo para isso. E aí Kardec, entendendo essa dificuldade, pergunta o seguinte, será que não tem aí um professor para ajudar? Eu já entendi que tem um livro, que tem uma lei, será que não tem um professor? E para nossa sorte, tem. Jesus. A questão 625, talvez seja a que nós mais conhecemos na doutrina espírita. Allan Kardec pergunta assim, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E, gente, guia e modelo para quê? Guia e modelo para a lei divina escrita em nossa consciência que diz respeito à nossa felicidade. E aí os espíritos respondem, Jesus. Como os espíritos respondem, Jesus, tudo o que nós temos acerca do que Jesus falou, de como ele viveu, do que ele disse, está no Novo Testamento. E, para entendê-lo, nós precisamos do Antigo Testamento também, pelo menos uma noção superficial dele. Se isso é verdade, então qual que é o papel da doutrina espírita? Para que espiritismo? Não bastaria a gente pegar uma tradução boa, se aproximar disso, a gente teria ali? Kardec era tão corajoso, isso me impressiona, sabe? A coragem que Kardec tem de fazer as perguntas. Tem perguntas assim que eu não teria coragem de fazer nem para minha mãe. Mas Kardec tem coragem de fazer. Ele fez exatamente essa pergunta no item 627. Ele perguntou o seguinte, uma vez que Jesus ensinou as leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E aí, os espíritos respondem. Jesus falava de conformidade com os tempos e os lugares. Ou seja, Jesus veio numa época. A época em que se escrevia em grego, em que se escrevia em hebraico, em aramaico, em que a língua das pessoas era outra. Uma época que não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha energia elétrica, não tinha carro, não tinha água encanada, não tinha nada disso. A época era totalmente diferente. E aí os espíritos complementam. Faz-se necessário agora que aquelas leis, as leis escritas em nossa consciência, que dizem respeito à nossa felicidade, sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos aqueles que as praticam. A partir dessa resposta estava demarcado o vínculo da doutrina espírita com o Evangelho de Jesus. Seria necessário, então, voltar aos textos e olhar para esses textos com esse olhar. É essa pergunta que dá origem ao projeto O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, vou pegar ele aqui, algumas pessoas pensam que os espíritas têm um outro evangelho,
Eu já encontrei isso. Uma vez eu trabalhava numa sala grande, assim, todas as mesas abertas, e eu tinha uma amiga que era espírita de carteirinha. Ela pegava o evangelho, deixava em cima da mesa com a capa para cima, que era para todo mundo ver que ela era espírita. Aí um amigo nosso, muito católico, chegou um dia, pegou o livro, olhou, assim, perguntou para ela assim, por que vocês espíritas, ao invés de ler o evangelho de Jesus, vocês leem esse texto? Por que vocês não leem o evangelho mesmo? Ela ficou branca, vermelha, amarela, parecia um semáforo. Mas ela não soube responder. Porque nem sempre a gente lembra que essa obra é o Evangelho, o Novo Testamento, interpretado de acordo com os princípios da doutrina espírita. Todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo começam com uma citação do texto do Novo Testamento. Em algumas partes, Allan Kardec traz partes do Antigo Testamento também. Então, isso aqui não é o Evangelho dos Espíritas. Isso aqui é o Evangelho que está na Bíblia, interpretado, explicado, segundo, de acordo com a visão espírita, que é a chave que possibilita esse entendimento. Quando Kardec elabora esse livro, a gente, durante alguns anos, estudou, fez uma engenharia reversa. Assim. Como é que Kardec faz para estudar o texto do Novo Testamento, o texto bíblico? E a gente descobriu 7 diretrizes. A primeira delas é que Kardec parte do texto bíblico. Ou seja, gente, não tem jeito. Não inventaram ainda. Eu sou fã de Matrix. Né? Eu tenho os 3 filmes, eu tenho o Animatrix, eu tenho a camiseta. Eu só não comprei a mamadeira porque eu não achei. Mas não tem jeito de fazer aquele download, sabe? De você conectar na cabeça e fazer o download do Evangelho. Tem que ler. Não tem outra alternativa. Então, Kardec, ele parte do texto bíblico. Kardec também fica correlacionando os versículos. Porque, como eu falei lá nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, muitas vezes os textos se explicam melhor quando eles estão correlacionados. Então, para entender a questão da riqueza, tem uma parábola do jovem rico, tem a fala de Jesus, falando sobre não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, tem uma série de coisas que vão ajudando a gente a entender. A outra coisa é que Kardec considera o contexto judaico da segunda revelação. Jesus, quando esteve conosco, nasceu judeu, viveu judeu, morreu como judeu. Porque aquele povo já estava há 1000 anos sendo preparado para isso. Kardec é tão cuidadoso com isso, que ele, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca no item 3 ali notícias históricas. E vai explicando para a gente o que são os nazarenos, os portageiros, os publicanos, para ver se cai a ficha. Cai a ficha é uma expressão, acho que só eu e a Nete entendemos o que é, né? Antigamente, não existia celular, tinha um orelhão, e aí no orelhão você tinha que pegar uma ficha, depositar. Quando a ficha caía, a ligação completava. Então, esse é o sentido da expressão. Então, Jesus não nasceu no Brasil, não nasceu na França. Ele nasceu na Palestina de 2000 anos atrás, dentro de uma cultura judaica. Kardec se preocupa com aspectos da linguagem. Lá no capítulo Estranha Moral, tem uma frase que é difícil, porque Jesus fala assim, aquele que não odiar pai e mãe não é digno de mim. E aí a gente olha para esse negócio e fala assim, o que aconteceu? O que aconteceu nesse caso? E Kardec faz uma coisa extraordinária. Kardec procura o senhor Pesani, que inclusive é um camarada que escreveu um livro extraordinário falando sobre reencarnação. Depois eu mostro o livro dele aqui. E ele era versado, ele falava essas línguas semitas. O hebraico, o aramaico, o grego, conhecia isso. E ele pergunta, Kardec perguntou, Pesani, o que aconteceu? Pesani explica para ele, fala assim, olha, naquela época, a linguagem era uma linguagem mais limitada do que a nossa. Então, quando você tinha que comparar uma coisa com a outra, você utilizava verbos que hoje, quando a gente traduz, para a gente eles têm sentido diferente. Então, quando a gente lê no texto bíblico, lá, no grego, a palavra que é traduzida como odiar, no grego, aquilo está simplesmente fazendo uma comparação de relevância. Aquele que gostar mais de uma coisa do que de outra, como é que você expressa isso dentro do grego koiné? Usando uma palavra que foi traduzida como odiar. E Kardec coloca a nota do senhor Pesani aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá a nota explicando isso. Mostrando que a gente não precisa aprender grego, hebraico, aramaico, nada disso. Mas quando a gente se deparar com uma coisa que fira a nossa sensibilidade, que a gente tenha, como Kardec explica, a humildade de procurar quem entende para poder explicar aquele ponto. Aí Kardec utiliza a perspectiva espírita.
os princípios da doutrina espírita. Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados e a reencarnação. E depois ele agrega a contribuição dos espíritos. Quase todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo tem lá, instruções dos espíritos. Tem um capítulo que não tem, que é aquele que fala do divórcio. Eu acho que os espíritos falaram assim, esse problema é de vocês, a gente não vai botar a colher neles, vocês se viram com ele. E aí não tem instruções dos espíritos, mas tem um diálogo extraordinário de Jesus com os doutores da lei, que Kardec analisa. E depois, o que é mais importante de tudo, Kardec deduz consequências práticas. Porque a interpretação do Evangelho, ela só se concretiza na vida. Eu posso saber grego, hebraico, aramaico, decorar o livro dos Espíritos. Se eu não enxergar isso na minha vida, eu não terminei o ciclo de interpretação. O estudo do Evangelho, ele só termina na vida, na família, no ambiente de convívio social, no trabalho, na escola, no lazer. É aí que eu termino de entender. Falando assim, caminhando já para o final, gente, eu estava uma vez numa reunião do NEP, lá no Distrito Federal, e a gente fazia a reunião no domingo à tarde. Domingo à tarde, a federação fechada, a gente se reunia ali. E num dia que a gente estava estudando Bem-aventurados os pobres de espírito, bateu um mendigo na rua, na porta. E a federação estava fechada. A gente não tinha ninguém para atender. Aí ficou aquela situação, né? O que a gente faz? A gente vai, bom, tem que atender, vamos lá. Aí abrimos, trouxemos a pessoa para dentro, improvisamos ali alguns mantimentos, algumas roupas. E aí, como o espiritismo não é só as coisas materiais, a gente chamou o mendigo para participar do estudo com a gente. Ele sentou. E ele falou sobre a experiência de vida dele. Um morador de rua falando sobre Jesus. Gente, até hoje eu não sei se estava encarnado ou materializado. Porque o que ele falou para a gente, naqueles 5 minutos, foi uma aula prática daquilo que a gente estava estudando. Então, é a vida das pessoas que concretiza, que termina a interpretação dos textos que falam da lei divina. Por essa razão, Alcione comentou, para que a gente possa entender o Evangelho, Alcione tem uma frase muito bonita em Renúncia, que ela diz assim, muitos estudiosos presumem ter alcançado o término da lição do mestre com uma leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem de Jesus precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Eu vou trazer aqui rapidamente um exemplo do Emmanuel. Tá? E aí a gente já parte para as perguntas. Lá em Coríntios, tem uma frase de Paulo, na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, tem uma frase dele que diz o seguinte, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Bom, quando você olha aqui, fermento levedando a massa, né? O Saulo interpretando o versículo. Né? Eu adoro fazer pão. Né? Assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. E eu gosto do fermento natural. Agora, o Emmanuel interpretando o versículo. O Emmanuel olha para o versículo e diz o seguinte. Primeiro, ele analisa o que é o fermento. Porque a gente não pode fazer uma interpretação sem entender do que está sendo falado. Então, ele vai dizer o seguinte, o fermento é uma substância que excita outras substâncias e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Aí ele já traz para a nossa vida. Ou seja, o fermento é aquilo que você coloca na massa um pouquinho e ele muda a textura, muda o aroma, muda o gosto da massa, altera a estrutura bioquímica. Do ponto de vista espiritual, acontece a mesma coisa. Nós temos milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Gente, quantos de nós, a gente não está assim, às vezes, numa conversa de família, ou com os amigos, a gente fala assim, eu vi um negócio no WhatsApp, me mandaram uma mensagem no Facebook, no Instagram, eu vi uma postagem, eu vi um meme, eu vi uma pessoa no TikTok, e a gente traz aquilo. O que é isso? É esse fermento. Alguma coisa que a outra pessoa fez, às vezes boa, às vezes ruim, e que está fermentando na minha cabeça. Está fazendo com que eu altere a minha maneira de pensar, com que eu... E isso para bem e para mal, tá? Às vezes existem influências positivas, existem influências negativas. Por isso a gente deve sempre pensar que todas que a gente fala alguma coisa, a gente posta alguma coisa, a gente lê alguma coisa, a gente está fermentando essas ideias. E aí Emmanuel vai num ponto mais profundo, porque o que é o fermento?
O fermento são leveduras que são cultivadas. Esse elemento pequenininho, a levedura, ele vai comparar com as nossas ideias. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, gera hábitos e depois governa expressões e palavras, por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Esse é o Emmanuel interpretando o fermento, né? Melhor do que o sal fazendo pão. Mas o que é importante a gente pensar aqui é que o Emmanuel olha para esse versículo e ele tenta encontrar, numa expressão física do fermento, uma lição muito importante para a gente. Nós estamos hoje, principalmente no mundo de redes sociais, a gente está a todo momento se auto-influenciando. A gente recebe as influências e a gente influencia os outros. O nosso pensamento é aquilo que vai dando o primeiro elemento daquilo que vai ser o que a gente fala, de como a gente se comporta. Por isso a gente precisa vigiar aquilo que está entrando na nossa vida. Porque entrando fermento bom, a gente fermenta boas coisas. A gente precisa ter muito cuidado com a nossa casa mental, porque tem muito fermento estragado que a gente conserva dentro do nosso coração, que a gente conserva dentro da nossa mente. E aí, na hora que a gente coloca isso para os outros, a gente compartilha isso. A melhor maneira da gente fazer isso é começar a proteger a nossa casa mental e fermentar dentro das nossas ideias, dos nossos pensamentos, aquilo que corresponde ao bem, à paz e à fraternidade. E não há forma melhor do que a gente se voltar para o Evangelho, para os ensinos, para a vida, por exemplo, de Jesus. Gente, falei até um pouco demais. Aqui eu abro espaço agora. Não sei se deu para ter uma panorâmica do que é, sabe, esse tema de Bíblia, de Novo Testamento, de doutrina espírita, de como é que a gente lida com isso. E agora eu abro para a gente poder conversar. Maravilha. E aí, pessoal? Tá bom para começar ou não? Muito obrigado, Sal. Gente, então agora a gente realmente entra na parte da nossa conversa, nosso diálogo, para manifestar um pouco das nossas angústias, dos nossos desafios enquanto jovens espíritas que desejamos estudar esse evangelho. Mas a gente já viu, por essa apresentação, que não é necessariamente uma tarefa trivial, né? Ela é uma tarefa que está acessível a todos nós, mas demanda um pouco do nosso esforço, com certeza. Olha só, eu vou ler para vocês uma pergunta que chegou para a gente, que traduz, eu acho que traduz muito da nossa motivação para o evento. Chegou uma pergunta assim: por onde eu começo a estudar o Evangelho? Muito boa pergunta, viu? Quando a gente pensa em estudar o Evangelho, existem algumas abordagens, tá? A gente pode começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo. É um bom começo, porque aí a gente vai se familiarizando com essa forma de ler o Evangelho que Kardec nos trouxe. Uma outra forma é a gente começar pelos comentários do Emmanuel. A coleção Evangelho por Emmanuel está aí para isso, a coleção Fonte Viva também. Se tiver algum livro que comenta um versículo, tá? Também é um bom começo. Quando a gente se sentir confortável, a gente deve voltar aos textos bíblicos, sim. E aí, por onde a gente deve começar? Né? Como eu falei que são vários textos, qual que deve ser o primeiro? Deve ser aquele que o nosso coração quer. Não tem uma sequência cronológica. Se alguém falar assim, gente, eu me familiarizo mais com Lucas, porque Lucas é bonito, é poético, começa por Lucas. Se alguém falar assim, não, eu queria começar por João, porque João é o evangelista que fala do Consolador prometido, começa por João. Se alguém falar assim, nossa, eu não sei nem por onde começar, não tenho muito ânimo, começa lendo Filémon. Dá para ler Filémon pela manhã quando a gente acorda. Dá para a gente ler. Começa pelas cartinhas mais curtas, não tem problema. O importante é começar. O importante é a gente se aproximar. E eu vejo que às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu tenho que começar lá do Gênesis. Não, não tem que começar do Gênesis.
tem que começar de onde o seu coração está te dizendo que vale a pena começar. Porque aí a gente tem ânimo, a gente tem disposição, a gente lê com mais atenção. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou começar a ler os textos lá do Antigo Testamento, vou começar a ler a história. A hora que chega ali em Reis e Crônica, gente, para quem não está habituado, é maçante. Porque é um bando de nome, de números, então não é por aí. Né? Agora, a pessoa quer conhecer a história? Ok, excelente começar por aí. O importante é começar. E se eu só dividiria nesses dois grupos. Se a gente não está muito familiarizado, a gente começar com o Evangelho segundo o Espiritismo e com os comentários de Emmanuel. Se a gente já quer voltar para o texto mesmo, eu recomendo voltar para onde a gente tem mais familiaridade, onde a gente se sente mais sintonizado. Tá? Não tem uma regra que você tem que seguir, porque esses textos não foram cronologicamente organizados. Tá? Eles foram reunidos por outros aspectos, que aí precisaria de um seminário para a gente explicar isso, que é a formação do cânone do Novo Testamento, mas não tem nada a ver com uma sequência cronológica. Tá? Eles não precisam ser lidos naquela sequência que eles aparecem. Se alguém falar assim, eu quero começar pelo Apocalipse, pode começar pelo Apocalipse também, não tem problema. Tá? Então não tem um livro específico pelo qual você deva começar. Você precisa começar por aquele que seu coração canta, que você fala mais alto, assim, eu queria entender disso. Eu queria começar estudando isso. Ótimo, começa por esse. Perfeito. Saulo, já rolou algumas perguntas aqui no chat, que, aliás, tem tudo a ver com outras tantas perguntas que nós já recebemos na inscrição, que é justamente a respeito das traduções. Você comentou ali um pouco dessa complexidade que é a tradução. E aí a gente, eu quero estudar a Bíblia, eu quero pegar o texto dos evangelhos citados, enfim, qual tradução eu pego? Posso pegar mais de uma? Qual é a mais indicada? Talvez se você puder também comentar da importância da tradução do Haroldo e dessa tradução que você continua ajudando ele a fazer, para nós espíritas, né? Qual seria o melhor caminho aí? Muito bom. Vou responder a pergunta. Teve uma pessoa que colocou lá sobre o pão, me manda um direct lá no Instagram, que eu mando o vídeo, como é que faz o fermento, tá? Não tem problema nenhum, a gente também utiliza isso. Se a gente tivesse mais próximo, até mandaria um pouquinho do fermento, que eu tenho aqui em casa, a gente cultiva ele já há 1 ano e meio. Mas pode mandar um direct lá que eu mando os vídeos de como é que faz o fermento. Bom, gente, em primeiro lugar, eu acho que ficou claro o seguinte, não existe tradução perfeita, certo? Não tem isso. Existe uma tradução que ela se aproxima mais. E existem traduções que elas têm propostas diferentes. Por exemplo, você pode pegar uma tradução na linguagem de hoje, que ela é mais simples, mas ela é muito mais uma interpretação do que uma tradução. Agora, existem traduções que buscam o entendimento da língua original. Como é que você escolhe uma boa tradução? Vou tentar dar um exemplo. Vou pegar o do Haroldo aqui. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Onde é que eu deixei a tradução do Haroldo? Aí eu acho ela aqui daqui a pouco e compartilho com vocês. Por que a tradução do Haroldo é boa? Por conta de uma coisa que também tem na Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, eu não sei se vai dar para ver aqui, mas eu vou tentar mostrar uma página da Bíblia de Jerusalém para a gente entender o que significa uma boa Bíblia. Tá? Quando você pega a Bíblia de Jerusalém, você tem esse aqui que é o texto. Tá? Toda essa parte aqui de baixo é nota. E essa parte aqui do lado são referências. Então, o que caracteriza uma boa Bíblia não é tanto o texto, é a quantidade de notas e de referência. Ainda que a gente não leia, tá? A gente não lê, fala assim, não vou ler, não vou perder tempo, tá bom, não precisa. Mas isso aqui é o que caracteriza uma boa Bíblia. A tradução do Haroldo, ela é boa exatamente por conta disso, porque ela nos traz várias notas de palavras. É isso que caracteriza uma boa Bíblia. O que eu recomendaria na atualidade? Eu recomendaria, para Novo Testamento, a gente buscar a tradução do Haroldo. É uma tradução que eu gosto muito. Tá? Não é porque eu estou junto com o Haroldo, mas realmente é uma tradução que ele teve esse cuidado. Inclusive, nas cartas, a ideia da gente é fazer um trabalho um pouco mais refinado, inclusive, com essas palavras. Porque, às vezes, o tradutor te dá uma palavra, mas ele não te conta que pode ser traduzida por outra também. E isso o Haroldo faz em alguns versículos que são importantes. Então, o que caracteriza uma boa Bíblia é a quantidade de estudo que foi feito
para que aquele texto chegasse na gente. Como é que você deve começar? Em primeiro lugar, se você não tem nenhuma Bíblia, começa com a tradução do Haroldo e a Bíblia de Jerusalém. São duas traduções que eu recomendo. Tá? Existe também a tradução ecumênica da Bíblia, existe a Bíblia do Peregrino, a NVI, Nova Tradução Internacional, que também são boas Bíblias, não são Bíblias ruins. Se puder ter mais de uma, melhor, tá? Para poder comparar essas traduções. Aí você consegue verificar ali num versículo como é que uma Bíblia trata, como é que a outra trata. E aí, quando houver divergências, aí você pode buscar um aprofundamento naquele versículo. Então, assim, começa com a tradução do Haroldo, a Bíblia de Jerusalém, que é a que eu reputo como sendo, no meio acadêmico, inclusive, a Bíblia mais utilizada. Tá? Eu estou falando isso não é só porque eu gosto da Bíblia. Se você vê tese de doutorado, dissertação de mestrado sobre temas bíblicos, normalmente o texto que se utiliza é o texto da Bíblia de Jerusalém, quando tem que se citar em português. Qual que é a importância para a gente? Eu acho que a tradução do Haroldo, chamou a atenção dos espíritas para a gente começar a usar a chave. Porque a gente tinha, mas a gente não usava muito. Eu, às vezes, conversava com um presidente de casa espírita que falava assim, não, esse negócio de ler Bíblia é coisa para crente, para evangélico. A gente espírita aqui, lê o Evangelho segundo o Espiritismo e tá bom. Né? O que significa uma limitação. Porque se Kardec fez um esforço extraordinário para voltar ao texto, e aí ele faz um recorte, depois ele vai tratar de outros versículos que a gente tem, lá no Gênesis, ele vai tratar de Antigo Testamento também. Se Kardec fez esse esforço todo, é um sinal de que a gente não pode se desvincular. Além disso, tem outro aspecto muito importante. A doutrina espírita é a terceira revelação. Já ouviram falar isso, certo? Se a terceira, é porque tem uma segunda e tem uma primeira. Como é que você vai entender a terceira em profundidade sem entender o que é a primeira e a segunda? Como é que você vai fazer isso? É por essa razão que muitas vezes as pessoas não entendem qual que é a grande contribuição da doutrina espírita. A contribuição da doutrina espírita não é simplesmente com relação à conduta no mundo. Gente, viver no mundo encarnado, mundo material, é Antigo Testamento. É Antigo Testamento. Novo Testamento trata da mensagem do amor e Jesus começa a levantar os nossos olhos para a realidade espiritual. Doutrina espírita é o desenvolvimento de que todos nós somos espíritos imortais. É essa consciência de que nós somos espíritos imortais. Isso não é simples, isso não é fácil, e muitas vezes a gente esquece disso. E a gente limita a doutrina espírita a aqueles aspectos que foram tratados no Antigo e no Novo Testamento, e a gente deixa de entender. Quer ver um exemplo? A gente fala assim, o João é a encarnação do Antônio. A Maria é a encarnação do Pedro. O Felipe é a encarnação da Joana. Já ouviram falar isso? Do ponto de vista técnico do Espiritismo, é um erro. É um erro técnico. Porque a personalidade, ela não reencarna. Nós somos espíritos imortais e aí temos a experiência. Ora a gente nasce como João, ora como Maria, ora como Joana, ora como Felipe. Essas reencarnações são partes daquilo que a gente é, mas ela não nos define. O que reencarna é o espírito. E é tão interessante isso que o nome do mentor do Chico, que a gente acostumou a chamar, é Emmanuel, não é? Emmanuel nunca teve uma reencarnação como Emmanuel. Ele nunca teve encarnação como Emmanuel. Ele é tão sutil que até no nome que ele escolhe, que faz referência ao texto do Novo Testamento, porque Emmanuel significa Deus conosco, ele utiliza uma denominação, um rótulo que não está presente em nenhuma das encarnações dele. Então, o Saulo, quando desencarnar, o Saulo desencarnou. O Saulo não volta. Agora, o Saulo, a Maria, o João, o Pedro, as 20 encarnações compõem aquilo que é a nossa individualidade. É difícil de entender isso? É difícil. É mais complexo. Mas essa é a proposta da doutrina espírita. Eu começar a me ver não como a personalidade, mas como o ser individual que está momentaneamente tendo uma experiência material.
Então, quando a gente fala dessa importância, para a gente entender, inclusive, isso. Qual que é a contribuição da doutrina espírita? Porque é uma contribuição mais profunda do que meramente ficar orientando como agir no mundo. Não que ela não faça isso, porque ela faz parte das revelações. Mas ela tem uma proposta mais profunda, porque pressupõe que a gente já entenda o que é agir no mundo, a gente já entenda a necessidade do amor, e a gente pode agora partir para um próximo nível de aprendizado. Mudou o nível do jogo, sabe? É o mesmo jogo, mas o nível é diferente. Muito bem. Saulo, a Isadora mandou para a gente o seguinte, ó. Mas na Bíblia em si, não tem umas passagens que defendem umas coisas bem estranhas? Como lidar com isso? Eu vou aproveitar essa pergunta da Isa também já para relacionar com outra que a gente recebeu nas inscrições, que perguntava a respeito do Velho Testamento, né? E talvez ele seja, ao a gente olhar para a Bíblia, sejam os textos que menos familiarizados com a gente, né? Então, se você puder comentar essa estranheza de talvez algumas passagens e essa manifestação dessa estranheza no Velho Testamento e a importância disso. Bacana. Isadora, sua pergunta é muito importante, tá? Queria te agradecer pela pergunta. As perguntas estão muito boas, tá? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a cultura não é a nossa. Eram pessoas vivendo um ambiente cultural muito diferente do nosso. O Antigo Testamento ele tem alguns pilares. O que o Antigo Testamento nos traz? Primeira coisa, existe um Deus. O que já era uma inovação assim, radical, porque todos os povos no planeta eram politeístas. E aí começa ali, assim, ó, existe um Deus. Esse Deus é um Deus criador. É um Deus que interfere nas nossas vidas. E um Deus com quem eu posso me relacionar. Isso resume a proposta do Antigo Testamento. Então, quando a gente olha uma passagem ali, que às vezes causa estranheza, o que acontece? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a cultura não é a minha. Então, eu não posso tentar ajustar o texto à minha cultura. Vou dar um exemplo, tá? Fala assim, e Deus se irou. A gente pensa assim, Deus sentado em cima da nuvem, com raiva daquela pobre criatura fazendo coisa errada. Certo? Ok. Isso não tem nada a ver com a concepção do Antigo Testamento. É uma leitura moderna. Porque no Antigo Testamento, existem dois mecanismos de atuação da divindade no mundo. Um deles é a misericórdia. Quando a pessoa erra, e mesmo assim Deus dá outra oportunidade, Deus dá espaço. A outra é a justiça. Quando a justiça é aplicada. Eu não vou entrar aqui no detalhamento disso, levaria muito tempo, mas o limite da misericórdia não é a justiça, é a injustiça. A misericórdia pode, inclusive, cobrir a justiça. Tá? O que limita a misericórdia é a injustiça. Mas, às vezes, Deus age com justiça no mundo. A forma pela qual se denomina a justiça de Deus é raiva. Então, todas as vezes que a gente lê no Antigo Testamento assim, Deus se irou, Deus está aplicando a justiça. Aí você fala assim, mas que coisa maluca. Não é. Eu estou com um menininho, o Arthur tem 2 anos e 5 meses. E às vezes ele vai lá, ele adora mexer nas gavetas da cozinha, e ele pega uma faca. Eu vou lá e tiro da mão dele. E digo assim, não pode. Na visão do Arthur, o que está acontecendo? Eu estou com raiva dele, eu estou brigando com ele, e eu não estou deixando ele fazer o que ele quer. Porque ele não tem condição ainda de ler aquela atitude como uma atitude de preocupação. Então, a maneira da gente ler esses textos precisa desse ajustamento de cultura. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho assim, é uma grande chave para entender o Antigo Testamento, são o que a gente chama de arcos temáticos. Tá? Quando a gente lê uma coisa num livro e fala assim, nossa, mas como é que isso aconteceu? Normalmente a gente para naquilo e fica remoendo. Qual que é o conselho que eu dou aí? Não pare. Continue lendo. Porque lá na frente vai se explicar. Lá na frente você vai ter a consequência daquela ação. Porque o Antigo Testamento é exatamente isso. E é muito bonito no Antigo Testamento quando você vê as pessoas acertando e as pessoas errando. As pessoas agindo de maneira adequada e fazendo grandes bobagens. Moisés foi o profeta do Antigo Testamento. Não entrou na Terra Prometida. Porque não conseguiu cumprir tudo.
Então, tem muitas coisas ali que se fecham lá na frente. Vou dar um exemplo também. Lá no Antigo Testamento tem aquela morte dos inocentes. Todo mundo já deve ter visto essa passagem no Egito, o povo hebreu está no Egito, que deu origem à Páscoa, tem as 10 pragas, Moisés querendo libertar o povo, não dá, tenta com uma coisa, é sapo, rã, o mar fica vermelho, peste, nada convence o faraó, até que há a morte dos primogênitos. E isso choca a gente, não choca? Como é que Deus manda o anjo da morte matar crianças, os primogênitos? Ok. Rebobina a fita. É outra expressão que só eu e a Nete conhecemos, né? Volta a fita um pouquinho. Lá no começo do Êxodos, como é que começa o livro do Êxodos? Os egípcios mandando matar os filhos dos hebreus, porque eles se tornavam mais numerosos. Então, olha o arco temático se fechando. Lá no começo acontece os egípcios matando as crianças dos hebreus. E aí, Deus é muito misericordioso, que ele fala assim, gente, não precisa morrer, não precisa pagar aquilo que vocês fizeram. Porque às vezes a gente pensa assim, né, que é pagar, não precisa pagar. Fala assim, liberta os hebreus. Ah, não dá. Então assim, vou pegar leve. Vamos soltar sapo no meio das ruas. Liberta os hebreus. Não dá. E ele vai tentando. É assim que Deus faz com a gente. Deus vai falando assim, meu filho, errou. Tenta ajustar agora. Estou dando um aviso levinho. A gente não faz. Aí Deus fala com mais força. A gente não faz. Aí ele intensifica. Ele não faz. Eu falo assim, tá bom, então é o seguinte. Eu vou trazer para você a consequência do que você fez. Aí a gente tem a lei que traz aquela consequência. Percebeu o arco temático? Aí? Que a gente olha para aquela passagem do Êxodo e fala assim, que absurdo. Mas quando a gente vê, até quem viu o filme da Disney de Moisés vai se lembrar, porque o filme começa assim. Moisés, inclusive, é salvo porque estão matando as crianças e alguém bota ele dentro de um cesto. E o nome Moisés é retirado das águas. Então, o Antigo Testamento está cheio disso. Alguns arcos temáticos vão se fechar lá no Novo Testamento. Elias, por exemplo, faz uma grande bobagem, mandando decapitar os sacerdotes. Lá na reencarnação dele como João Batista, ele encontra o fechamento dessa temática. Então, quando a gente estiver lendo o Antigo Testamento, a recomendação é não pare. Não tente entender aquilo dentro daquela proposta específica. Leia inteiro. Na esmagadora maioria das vezes, uma leitura atenta vai mostrar que esses arcos temáticos, eles se fecham. Muito bom. A Pamela acabou de fazer um comentário aqui. Eu até não vou ler, ele é um pouco extenso, né? A Pamela, nossa querida, confessando a importância desse nosso encontro, né? Porque a gente, muitas vezes, vai acessar esses textos, acaba, para falar bem a verdade, não entendendo nada do que está escrito, não entendendo nada. E aí a gente se torna um pouco acanhado, né? E esses esclarecimentos são muito importantes. Eu vou aqui, então, fazer mais uma pergunta que veio aqui no nosso chat, tentando fazer um link com o que também veio no nosso ato da inscrição. A Ana Raquel perguntou o seguinte: é relevante também estudar as leis morais do Livro dos Espíritos junto com o Evangelho? E aí, também, nas inscrições, vieram algumas perguntas nesse sentido de como é que eu busco textos, sites, onde é que eu busco ferramentas para que, junto com a leitura do Evangelho, eu possa também fazer relação com outros textos da doutrina espírita, né? Como é que eu vou conseguindo fazer essa interpretação com, por exemplo, o livro do Mateus do meu lado e do outro lado um texto que me acompanha, um site que me acompanha, uma ferramenta, enfim, que me possa auxiliar. Bacana, tá? Bom, vamos lá. Com relação ao que a gente pode buscar. Você podia, para mim, só resumir a pergunta da Raquel novamente? É a Ana Raquel, né? Isso. Ela basicamente perguntou se é importante você usar, por exemplo, as leis morais no Livro dos Espíritos junto com... Olha só. Quando Kardec formula as leis morais no Livro dos Espíritos, ele formula 10 leis, certo? Por que ele faz 10? Porque ele faz uma correlação com
as 10 leis do Antigo Testamento, o Decálogo. E ele chega a analisar isso. Agora, deixa eu trazer uma curiosidade aqui para vocês. Quando a gente fala dessas leis morais, elas são leis que vão evoluindo ao longo do tempo. Tá? Aquelas leis que Moisés trouxe ali no Decálogo são leis que elas são universais. Muitas leis de Moisés se aplicam a situações específicas. Por exemplo, tem lei ali de como você deve preparar um cabrito para fazer um churrasco. Ou se você é vegano ou vegetariano, essa lei não se aplica a você, não precisa se preocupar com ela. Então, esses elementos culturais, temporais, a gente precisa separar daquilo que é a essência. E tem uma curiosidade que é grande, que é assim, quando a gente olha para o Decálogo, existia... Onde é que Moisés viveu? Moisés viveu no Egito, certo? Alguém já ouviu falar aqui no Livro dos Mortos do Antigo Egito? É um livro que existe, é um livro que na época falava sobre como é que a pessoa deve se portar depois que morrer. E nesse Livro dos Mortos, ele tem um capítulo 126, ele fala algumas coisas, eu quero ver se vocês lembram de algo enquanto eu estou falando. Está escrito assim, quando você morrer, diante dos deuses, você deve dizer o seguinte, eu não matei, eu não prestei falso testemunho, eu não roubei o boi, o cabrito, a casa do meu próximo, eu não proferi falso testemunho. Alguma semelhança? Onde é que Moisés viveu? No Egito. Então, essas leis, elas vão sendo paulatinamente desenvolvidas. A gente não pode dizer que a gente conhece todas as leis nesse momento presente. O que Kardec faz nas leis morais é um detalhamento disso. Ele aprofunda essa questão. Ele começa a analisar outros elementos que não estavam presentes ali, porque culturalmente, especificamente, não era possível. Mas é importante que a gente entenda que essas leis, a gente vai gradativamente, tá, compreendendo o que elas significam e trazendo para o nosso cotidiano. Qual a importância de estudar Kardec junto com o Decálogo? Que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive, o Decálogo. É a gente entender que a lei divina é única, mas a nossa compreensão dela, ela vai se alterando com o tempo. Gente, há 300 anos atrás, uma pessoa que tratasse bem os seus escravos era bem vista na sociedade. Uma pessoa que desse comida 2 vezes por dia, não açoitasse muito, batesse só quando fosse necessário, era um cidadão de bem. Hoje, essa pessoa é um criminoso. Certo? O que muda é o nosso entendimento. Então, nós não podemos olhar para essas leis lá do passado e imaginar que elas são as leis que a gente deve aplicar 100% no mundo atual. Agora, o princípio por trás delas é eterno. É importante amar o próximo. Amar o próximo no Antigo Testamento é uma coisa, amar o próximo no Novo Testamento é diferente. Jesus falava do amor aos inimigos. Amar o próximo na doutrina espírita, que retoma o amor aos inimigos de Jesus, é mais profundo ainda, porque significa eu olhar para o outro como meu irmão, como um espírito imortal. E é engraçado isso, porque eu sei que a gente está aqui num grupo de jovens, mas tem uma coisa que me impressiona quando eu lidava com um grupo mediúnico. Era assim, se manifestava um espírito que tinha sido um feitor dos escravos, né, um dono de senzala. Aí como é que os médiuns recebem essa pessoa? Meu irmão, Deus te ama. Tem um caminho para você. Em volta de você tem pessoas que querem te ajudar. Não fica preso ao passado. Se liberta. Vai em busca de novas coisas. A gente está aqui para te ajudar. Aí, orienta o espírito, ele vai, beleza. Aí a pessoa sai do grupo mediúnico, pega o WhatsApp, vê uma notícia de um cara que fez uma coisa muito menor do que o criminoso que ela acabou de falar com ele desencarnado lá no centro, na reunião mediúnica. Que absurdo! Como é que alguém faz um negócio desse? Essa fulana não podia estar assim? Ou seja, tem que esperar a criatura morrer e se manifestar na reunião mediúnica para a gente chamar de irmão? Então, é esse desenvolvimento dessa lei que a gente precisa estar atento. O princípio é o mesmo. Agora, como a gente vai colocar isso em prática?
nos diversos momentos históricos e no meu momento também, é que a gente vai aprendendo. Por isso que é importante correlacionar. Perfeito. Uma outra pergunta que chegou foi a seguinte: como saber, ou melhor, desculpa, é possível ter várias interpretações de uma mesma mensagem do Evangelho e mesmo essas diferentes interpretações estarem corretas? Excelente pergunta, viu? Não só é possível, como na medida em que a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo a olhar com mais profundidade isso. Tá? Por quê? Porque o Evangelho diz respeito a uma lei da vida. Então, se eu estou no atual momento, planeta de provas e expiações, estou vivendo nele, eu estou envolto em algumas coisas. Quando eu passar para um planeta de regeneração, as nossas experiências vão ser diferentes. Mas é a mesma lei. Na hora que eu olhar para aquele versículo, é o que eu falei, eu olho para a carta aos Coríntios, eu consigo fazer pão com ela. O Emmanuel olha e consegue relacionar com outras coisas. Se alguém for estudar, e o Emmanuel tem uma frase interessante, que ele diz que certa vez ele teve num seminário no plano espiritual, fazendo curso com Estevão, de interpretação do Evangelho. E o Emmanuel diz que lá nesse seminário ele se sentiu um crocodilo. O Emmanuel. Tem um exemplo muito bonito disso, que está na obra de André Luiz, que é assim, um grupo de trabalhadores, vários grupos vão desenvolver trabalhos na Terra. São espíritos desencarnados, eles estão fazendo grupos para trabalhar com asilo, com infância, nos hospitais. E aí foi dado a esses, os líderes de cada um dos grupos, participarem de uma reunião com um espírito mais evoluído que poderia orientá-los. Esse espírito ele era tão evoluído que ele tinha que se materializar em nosso lar. Quando ele se materializa em nosso lar, igual nosso lar é nosso sonho de consumo, né? A gente desencarnar, ter pelo menos ali um apartamentozinho, 3 quartos, não precisa ser grande, mas pelo menos está naquele ambiente, né? A mãe de André Luiz não estava nem em nosso lar, né? Aonde a mãe de André Luiz estava, não dá nem para descrever para a gente. Mas em nosso lar esse espírito tinha que se materializar. Quando ele se materializa e a pessoa faz uma pergunta para ele, está lá na obra de André Luiz. Como é que ele responde? Ele lê um versículo do Novo Testamento e comenta o versículo respondendo aquela pergunta. Aí a outra faz uma outra pergunta, ele lê um versículo e responde comentando o versículo. Então, existem não só várias interpretações possíveis no sentido da horizontalidade, vários sentidos que a gente pode dar. Por exemplo, o amor aos inimigos, o Emmanuel comenta 22 vezes. 22 vezes. Está ali no Evangelho por Emmanuel. Tem os 22 comentários do Emmanuel sobre o amor aos inimigos. E existe uma possibilidade de você interpretar cada vez mais, em mais profundidade. O Evangelho é um oceano. Você mergulha até onde tem fôlego, mas ele não acaba. Então, daqui a 10 mil anos, nós vamos estar olhando para esses textos, olhando para a vida de Jesus e percebendo coisas diferentes. Isso acontece muito com o livro espírita. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Parece que o livro espírita, quando a gente lê pela segunda vez, as letras são quânticas, né? Elas vão mudando de lugar, assim, porque tem coisa que você fala, não é possível que eu não li isso aqui na primeira vez, né? Eu leio as obras básicas, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, há muitos anos. Eu tenho o hábito de sempre ler uma parte do Antigo Testamento, uma parte do Novo Testamento, uma parte das obras básicas. E olha, depois de ter lido as obras básicas umas 15 vezes, de vez em quando eu ainda sublinho ali. De vez em quando eu ainda pego um texto e falo assim, gente, como que eu não percebi isso? Porque naquele momento que eu lia antes, eu não estava sintonizado. Tem uma fábula judaica que é muito interessante, que vai nessa direção. Diz o seguinte, o alfabeto hebraico, ele começa com Aleph, Beit, Gimel, que é o nosso A, B e G, no caso, mas começa com o Aleph, que é o nosso A. A primeira palavra que tem no Antigo Testamento é Bereshit. Bereshit bara Elohim. Né? No princípio, nas origens. Aí um sábio judaico fez uma pergunta capciosa. Ele perguntou assim, se o alfabeto divino é o hebraico, por que a lei não começa com Aleph? Ela começa com Beit. Alguém pensaria em fazer uma pergunta dessa? A gente fica pensando assim, de onde o cara tirou uma pergunta dessa? Aí, refletindo sobre essa pergunta, ele chegou à seguinte conclusão. A primeira letra do alfabeto divino não está escrita no texto, mas no coração de quem lê.
É por isso que ela não faz parte. Essa letra é o que determina a direção da interpretação. Porque um bom coração vai ver boas coisas. Um mau coração vai ver coisas ruins no mesmo texto. Isso tem até um detalhe com relação à gramática do hebraico, que a primeira letra dá um direcionamento da interpretação, é um aspecto técnico, mas é isso, às vezes o nosso coração não está sintonizado. O dia que a gente estiver 100% sintonizado com Deus, a gente não precisa nem da interpretação, porque a gente vai estar vivendo essa lei em todos os momentos da nossa vida. Aí a interpretação vai ser a nossa conduta, o nosso pensamento, o nosso sentimento. Sensacional. Saulo, tem uma pergunta que é mais ou menos assim: qual a contribuição das outras tradições religiosas na interpretação bíblica? E aí eu acho que é justamente isso, né? A gente olha para o Velho Testamento e temos aí os nossos irmãos do judaísmo estudando esses textos há milhares de anos. Uhum. Os textos do Novo Testamento, nossos irmãos católicos, protestantes, também estudando há mais tempo do que o Espiritismo, que surgiu 150 anos atrás. O Espiritismo, a interpretação espírita, vem para romper com o que já foi interpretado, vem para contribuir, ou talvez romper com alguma coisa, contribuir com outra, se você puder falar dessa relação de várias interpretações entre as religiões. Toda interpretação, gente, é uma interpretação que é valiosa, que ela é importante. Porque muitas vezes a gente tropeça nas questões básicas. Na hora que a gente se aproxima do texto, a gente tropeça nas coisas pequenas. A gente faz uma leitura que nenhum judeu acha que é aquilo. Vou dar um exemplo, tá? Lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus é crucificado, Jesus morre na cruz, o evangelista fala assim: e o céu se escureceu, o véu do templo se rasgou e os mortos perambulavam pelas ruas. A gente pensa assim, é o primeiro roteiro de Walking Dead na Bíblia, né? Os defuntos ali andando. Nenhum judeu faria essa interpretação. Por quê? Porque ele sabe que lá no Antigo Testamento, eles fizeram um trabalho que é assim, pega todas as frases em que Deus é sujeito e qual é o verbo que aparece na frente. Esse tipo de trabalho. E aí descobriram o seguinte, existem 3 verbos que só Deus é sujeito deles. A chuva, só Deus faz chover. O nascimento de um filho, só Deus pode fazer com que uma mulher que não tenha condição de ter filhos, ela tenha. A gente vai ver Sara, a gente vai ver as esposas dos patriarcas. E a ressurreição. Como chover já chovia, e mulher que não podia ter filho também tinha, eles chegaram à seguinte conclusão. Deus guardou a última chave para quando o Messias chegasse. Então, a chave da ressurreição dos mortos vai acontecer quando o Messias chegasse. Então, o que o evangelista está dizendo? Jesus é o Messias. É só isso que ele está dizendo no texto. Utilizando uma coisa que a mocidade judaica, com 15 anos, sabia, porque eles liam esses textos. Agora, se a gente não lê dessa forma, se a gente não parte dessa interpretação, a gente começa a fazer algumas observações que, assim, levam a gente a situações cômicas. Então, é muito importante. Por exemplo, quando a gente pega o Antigo Testamento, aqui eu tenho os livros judaicos que interpretam esses textos. E que a gente pega e fala, ó, quer entender? Tá difícil? Vai num texto de alguém que já estudou. Se a gente vai pegar uma tradição protestante, uma tradição católica, a gente também tem obras extraordinárias. Algumas que não são muito pequenas, mas comentam versículo a versículo, tá? E são todas obras trazidas pela contribuição do catolicismo, do protestantismo, do judaísmo. Nós não podemos ignorar essas contribuições. E a doutrina espírita tem a contribuição dela também. A coleção Evangelho por Emmanuel tem 7 volumes do Emmanuel comentando esses versículos. Mais de 1000 versículos comentados. Então dá para a gente utilizar isso também. Então não é desprezar, é cooperar. Porque tem muita coisa interessante que a gente só vai entender se a gente utilizar a contribuição desses outros que já estão estudando, como você disse mesmo, estudando há séculos esses textos e já passaram por problemas que a gente não precisa passar. A cultura na época de Jesus, tudo isso já foi analisado, tem estudos extraordinários sobre isso. Então, a gente não precisa reinventar a roda. E às vezes é por ignorar essa contribuição
que a gente faz leituras que são leituras equivocadas. Não do ponto de vista da interpretação, mas do próprio entendimento do texto mesmo. Olha, não é isso que ele está querendo dizer. Aqui ele está utilizando uma figura de linguagem, um conhecimento da época, e a gente às vezes se perde por se afastar dessas leituras. Então, leiamos sim. No site do NEP Brasil, depois eu posso passar para a NET, uma série de livros que podem ajudar a entender esses textos, tá? Lembrando o seguinte, gente, toda interpretação é interpretação. Então a gente precisa ler e seguir aquele conselho de Paulo de Tarso. Reter o que é bom e aquilo que for equivocado, a gente fala assim, bom, aqui a pessoa errou, ou então não é bem o que eu entendo, e está tudo bem, não tem erro, né? A gente lida com isso. A gente precisa ter essa humildade, nós não somos perfeitos, a gente não precisa cobrar a perfeição do outro, mas é se dando as mãos, os autores do catolicismo, do protestantismo, do espiritismo, existem freiras católicas que estudam o Evangelho por Emmanuel. Outro dia eu recebi uma mensagem no direct do Instagram, eu falei assim, nossa, Saulo, que beleza, depois das lives diárias, eu comecei a entender a Bíblia. Eu não sou espírita, eu sempre fui católica, mas agora com os textos do Emmanuel, eu consigo entender melhor o Novo Testamento. Eu falei, gente, olha que beleza, né? E aí, dando uma dica, respondendo também assim, por onde começar a interpretação desses textos, tá? No site da FEB TV, do YouTube, eu fiz lá 40 lives falando sobre cada um dos textos do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, e trazendo o que é o texto e a contribuição da doutrina espírita para entender esse texto, tá? São 27, mas alguns precisaram de mais lives, então tem 40 lives lá que se dedicaram a essa conexão da interpretação, da contribuição de outros estudiosos e da doutrina espírita para esse texto. Então, se alguém tiver curiosidade, é só entrar lá no YouTube da FEB TV, tem uma playlist lá com todas essas lives organizadas, dá para gastar um bom tempo ali. Muito bom. Nós temos mais uma pergunta da Isadora, que, aliás, é muito interessante, já comentava no chat até. A Isa perguntou o seguinte, nessa visão das 3 revelações, como fica a cultura oriental? Elas tiveram um processo evolutivo diferente? Sempre me perguntei sobre como isso se aplica a povos de culturas totalmente diferentes que não tiveram muita influência do cristianismo. Olha, muito interessante a pergunta, Isadora, porque quando a gente fala das 3 revelações, nós estamos falando dentro do mundo judaico-cristão. Tá? Isso não significa que a tradição, que as outras tradições, elas devam ser ignoradas. O que acontece é que a gente não tem muito contato com elas. Mas todas essas tradições, e o livro que eu recomendo ler para entender esse assunto é o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel. Porque ele vai trazer 2 informações importantes ali. Em primeiro lugar, que todos esses grandes missionários, Lao Tse, que trouxeram contribuições extraordinárias dentro da cultura oriental, também estavam a serviço do Cristo, orientando esses povos. Outra coisa que o Emmanuel vai dizer de uma maneira muito curiosa é que aqueles espíritos que evoluíram no planeta são aqueles que fundaram essa sociedade oriental, principalmente a China. Né? E hoje a gente já está misturado, não é mais, não são aqueles que estão lá, tem muitos aqui, muitos de nós estamos lá, mas Emmanuel fala que esses são os verdadeiros terrícolas, né? Os terráqueos. Né? Essa cultura ela se desenvolve de uma maneira muito peculiar. O que falta muitas vezes é um entendimento desses textos. É uma leitura para a gente perceber que ali nós temos os mesmos princípios. A lei é a mesma. Deixa eu dar um exemplo com relação a isso, que a minha filha mais velha, ela está fazendo 18 anos esse mês, e ela gosta muito de desenho japonês. E uma vez ela me trouxe um desenho chamado As Leis da Eternidade. Está no YouTube disponível. E não basta ser pai, né? Eu também gosto, sentei para assistir. Aí comecei a ver o desenho. É um anime. E o desenho é assim. Quando uma pessoa morre, eles mostram a pessoa morrendo, o espírito dela fica, às vezes, sem consciência de que morreu. E fica andando na casa, no trabalho. Às vezes ele fica perdido ali. Até que espíritos mais evoluídos vêm, recolhem esse espírito, levam para cidades espirituais. Ali ele passa um tempo se recompondo para se preparar para uma nova encarnação. Eu olhei para aquilo e falei assim, gente, leram o livro dos médiuns para fazer o roteiro do anime. O que é improvável, porque o desenho é japonês. Então, as leis divinas
Por isso a gente colocou lá atrás. Não são o texto. A lei divina é a lei da gravidade. Existem fórmulas que se aproximam mais desses textos e que nos ajudam a compreendê-los em diferentes situações. Então, quando eu pego, por exemplo, o Alcorão, que eu tenho aqui, todos os textos sagrados, quando eu pego o Alcorão e eu vejo aqui que tem um capítulo dedicado a Maria de Nazaré, eu começo a entender que existem correlações. Quando eu pego o I Ching e começo a ler, o I Ching que tem a introdução do Jung ali, que é uma introdução belíssima, né? A gente começa a ver os mecanismos de causa e efeito, de conexão. Estão todos ali. Né? Agora, talvez pela dificuldade de acessar esses textos, devido à linguagem, à cultura, se já é difícil lidar com a cultura ocidental, né? Ou uma cultura que gerou a cultura ocidental de 2000 anos atrás, imagina ir para uma China, para um Japão, que oferecem muito mais dificuldades. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, pelo que já me foi possível me aproximar desses textos, tá? Dos Vedas tibetanos, do I Ching, dos textos do budismo, eu vejo as mesmas coisas. Por exemplo, existe um livro dentro do budismo chamado o Livro Tibetano dos Mortos. Não é o livro egípcio dos mortos, é o livro tibetano. A linguagem é muito esotérica, é muito difícil. Mas a hora que você começa a entender, você percebe ali os mesmos mecanismos de lei de ação e reação, de reencarnação. Então, a lei é a lei. A gente não pode confundir a lei com o texto. Existem textos que nos ajudam a se aproximar. Por isso aqui, você consegue enxergar o evangelho na conduta de um muçulmano que vive a mensagem. Você consegue enxergar isso. Você consegue enxergar o evangelho na conduta de um oriental. A Seixonoye, por exemplo, que é uma doutrina que veio, que tem aqui em São Paulo, conheço alguns amigos que fazem parte dela, você vê os mesmos princípios, inclusive da reencarnação. Então, a gente não pode se sentir proprietário disso. Agora, a gente deve começar a buscar com aquilo que a gente tem mais familiaridade, porque ir para esses outros textos, quando a gente olha, o pessoal colocou, não sei se Nereu colocou Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi entendia a mensagem de Jesus. Inclusive falou que se todos os livros do mundo, religiosos do mundo, se perdessem, e restasse somente o Sermão da Montanha, nada se perderia. Essa frase é dele. Agora, o Gandhi também dizia, eu amo a Jesus, mas temos cristãos. Porque a conduta não é exatamente harmonizada. Então, a gente não pode se apropriar da lei. E a gente deve buscar naquilo que a gente tem mais familiaridade. Se você tem familiaridade com esses textos, se você quer buscar, busque. Mas tem uma base também do cristianismo, porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas lá fala tal coisa. No Antigo Testamento também fala, no Novo Testamento também fala. Então é importante ter uma base a partir do qual você possa confrontar esses elementos. Mas nada de errado com isso. Você vai encontrar a mesma lei divina dentro do budismo, bem praticado, dentro do hinduísmo, bem praticado, dentro de religiões orientais, bem praticadas, inclusive em princípios fundamentais como reencarnação. Muito bem. Eu vou fazer, então, mais uma pergunta para a gente já avançar um pouquinho no horário, para a gente ir fechando. O que me dá a sensação, não sei se vocês concordam comigo, que teremos uma segunda edição desse encontro. Só estou aí jogando no ar, né? A possibilidade. Saulo, então veio para a gente algumas perguntas a respeito desse tema, que é a respeito dos métodos. Talvez seja até um caminho legal para a gente terminar. Dos métodos que existem, vamos dizer assim, espíritas para esse estudo, né? Se você puder fazer um apanhado geral do miudinho, aí tem o NEP, tem o Evangelho Redivivo, o que são esses métodos, como é que eles podem ajudar, semelhanças, diferenças, enfim, o que você quiser falar sobre esse tema. Excelente. Gente, em primeiro lugar, assim, o rótulo importa pouco, tá? Importa a conduta das pessoas dentro do grupo. Então, se a gente vai fundar um NEP, um grupo do Evangelho Redivivo, um Miudinho, e eu já fundei de todos eles, né, a gente não está preocupado com o rótulo. O que acontece? O que acontece é uma abordagem um pouco diferenciada. O que o Miudinho tem como proposta? O Miudinho tem como proposta a seguinte, você fazer algumas perguntas. O que, quem, quando, como, por quê,
Então, quando você se aproxima do texto, você fala assim, a candeia em cima do alqueire. O que é candeia? Como é que ela é feita? Por quê? Qual a utilidade dela? Então, busca-se entender esses elementos do texto e aí fazer uma interpretação espiritual. Então, essa é a proposta, resumo, tá, gente? Do Mildinho. Quem quiser entender um pouquinho do Mildinho, o Aloysio Elias tem um trabalho extraordinário sobre isso, tem lives que ele faz. Então, dá para entender bem essa metodologia com o Aloysio Elias. Só colocar no YouTube, tem lá vários estudos com base no Mildinho. O Evangelho Redivivo, ele trabalha com a proposta da Alcione, que é o conhecer, meditar, sentir e viver. Né? São graus de profundidade. E aí o conhecimento é a familiaridade com o texto, a meditação é a reflexão, qual que é o raciocínio que eu posso tirar disso. Tá? A sentir é internalizar aquilo, e viver é como é que eu posso encontrar esse ensino no mundo, como é que eu posso praticar. Então tem uma sequência. O NEP, ele é um pouquinho mais aberto em termos de metodologia, porque ele busca o seguinte, é um grupo de pessoas que se reúnem para identificar os textos que eles querem estudar, e aí é mais livre. Então, por exemplo, no NEP, você pode optar por começar a estudar o Apocalipse, ou estudar as parábolas, ou estudar o Evangelho de Mateus. Né? Ele busca, sim, essa liberdade entre os componentes. Todos eles apontam para a mesma direção. Se alguém quiser entender, por exemplo, os NEPs, a gente tem vários NEPs que têm estudos online. Inclusive aqui em São Paulo tem o NEP Emmanuel, que eu coordeno, que foi o NEP que eu fundei aqui quando eu mudei para São Paulo, que a gente também tem uma metodologia de estudo que volta para as parábolas de Jesus. Tem um NEP em Brasília, na internet agora todos os NEPs estão se reunindo virtualmente. Então não é difícil achar um NEP se você quiser conhecer. Tem um site chamado nepbrasil.org, que lá tem a relação de todos os NEPs, se alguém quiser conhecer. O Evangelho Redivivo, como ele é uma proposta mais recente, tem também vários grupos, inclusive fora do Brasil. Eu fiz o encerramento de um estudo na Espanha, porque o encerramento do primeiro módulo do Evangelho Redivivo é exatamente os romances de Emmanuel. E eu tive a honra de poder conduzir o encerramento desse grupo. Eu vou fazer a seguinte metáfora. A lei divina, Deus, é como o cume de uma montanha. As religiões e as propostas são como os lados dela. Todas elas apontam para a mesma direção que é o alto. Elas vão ser diferentes. Algumas vão ser mais fáceis de escalar, outras mais difíceis. Umas têm plantação, as outras são escarpadas. Ok, mas desde que você siga aquilo, de que você se preocupe mesmo, que você tenha boa vontade do coração, qualquer proposta serve. Porque o que faz diferença em relação a se aproximar do Evangelho é a nossa disposição de aprender e de viver essa mensagem. Se a gente está com essa disposição, o rótulo aí, a mim importa pouco. Porque eu sei que todos eles, inclusive todas as religiões, têm o mesmo papel. Eu tenho amigos católicos, eu fui padrinho de casamento de um pastor evangélico, que é um grande amigo meu, eu tenho amigos protestantes, tenho amigos que são, inclusive, budistas, de outras religiões que não cristãs, e quando a gente fala de evangelho, fala de Jesus, fala de Deus, a gente percebe que todos estamos buscando a mesma coisa, e a gente vai mais longe se a gente estiver junto. A busca do evangelho não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E a gente vai mais longe se a gente estiver junto com alguém. Muito bom. Gente, então o nosso bate-papo, infelizmente, vai chegando ao fim, mas já rolou até a hashtag aí do quero parte 2, quero e preciso da parte 2, né? Não só quero como preciso. E a gente, vamos ver para sair, com certeza continuarmos nessa labuta, que é a maratona do estudo do Evangelho. A nossa conversa acabou, mas ainda não acabou o encontro, tá? Nós vamos ter um momento agora, que vai ser rapidinho, a gente já está assim no finalzinho, mas que o Alberto e o Bruno vão conduzir para a gente uma pequena dinâmica para a gente encerrar com chave de ouro aqui o nosso encontro. Saulo, muito obrigado. A gente ainda retorna para você agradecer também. Então, gente, eu acho que é um sentimento de gratidão coletiva mesmo para o Saulo, né? Ele falou que não era para anotar, mas eu estou aqui com as minhas 5 folhinhas anotadas, não teve jeito. Eu queria então pedir para o Bruno para enviar um link no chat para vocês. Eu queria que vocês refletissem um pouco
sobre qual é a palavra-chave que vocês vão levar desse encontro. O que vocês sentiram? Como é que foi para vocês estar aqui? E nesse link vocês vão entrar no navegador e vão responder a pergunta lá. Enquanto isso, o Bruno vai transmitindo para a gente a tela, enquanto as respostas vão aparecendo. Então, já temos ali aparecendo gratidão, amizade, motivação, incentivo, aprendizado, estudo, aprendizado crescendo. Então, eu acho que, à medida que vai aparecendo aí, a gente pode ir falando. Eu acho que bom que a gente teve esse momento, né, como juventude, como jovem falando aqui. Eu acho que essa renovação do nosso compromisso com a doutrina é sempre muito importante, né? Acho legal também lembrar que, retomando a fala lá da Esther no começo do nosso encontro, a gente vai ter no dia 5 de dezembro, né, aquele encontro que ela falou, o simpósio para apresentação do Evangelho Rede Vivo. Então, espero que a gente possa se encontrar lá para concretizar, então, esse aprendizado, essa motivação, essa gratidão e esse compromisso que a gente está assumindo vindo aqui hoje. Então, lembrando também, de novo, de tudo que o Saulo falou para a gente, né, de a gente ter que realmente conhecer, estudar e dar esse primeiro passo. Lembrando do comentário da Pamela, né, que cada um tem o seu tempo e que o importante é mesmo a gente começar e a gente, de alguma forma, iniciar esse nosso caminho, nosso aprendizado, né? Então é isso, gente. Espero que todos saiam daqui renovados e que a gente possa levar adiante tudo isso, que a gente possa repassar para quem não esteve aqui, que a gente possa realmente, então, se unir e levar isso adiante. E era isso, então, gente. Que a gente siga com esses aprendizados e a motivação que foram faladas ali. Perfeito. Obrigado, Alberto. Obrigado, Bruno. A gente vai tirar um print bem legal dessa tela para a gente publicar depois também com essas palavras inspiradoras. Saulo, então eu devolvo finalmente a palavra para ti, se você quiser fazer suas considerações finais. Gente, eu só tenho a agradecer, porque foram 2 horas que passaram muito rápido. Para mim foi uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Quero agradecer a NET, quero agradecer a Federação de Santa Catarina pela oportunidade de estar desenvolvendo um trabalho tão importante com a juventude, porque vocês vão ser as pessoas que mais tarde vão estar liderando o movimento espírita, vão estar levando essa mensagem adiante. E quando a gente tem a oportunidade de ter contato com a mensagem de Jesus mais cedo, a nossa vida ela não se torna mais fácil, tá? Mas ela se torna mais prazerosa. Porque mesmo diante da dificuldade, a gente percebe que sempre tem algo a aprender. Mesmo diante da dor, a gente percebe que sempre tem a quem recorrer. E mesmo diante do obstáculo, a gente sempre sabe que pode superá-lo. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, me colocar à disposição para um segundo encontro. As redes do Evangelho por Emmanuel estão aí disponíveis também. Se alguém quiser mandar um direct, mandar um WhatsApp, eu gosto muito dessa interação das redes sociais e que a gente possa aí manter esse vínculo. Participem do Evangelho Rede Vivo, vai ser muito legal o encontro e, se Deus nos permitir, que a gente esteja junto aí em uma outra oportunidade. Um grande abraço mesmo, gente. Muito bom. Obrigado, Saulo. Obrigado de coração. Acho que foi realmente maravilhoso. O pessoal já está comentando aí no chat. Já dá para ver nos rostinhos, que foi muito legal. Anete, alguma consideração final? Eu, na verdade, gostaria muito de agradecer. Saímos, né? Tem toda a equipe da VP Fiji aqui. Com certeza com os rostos também felizes, né? Eu não sei se a Magna está presente, se ela tiver e puder, eu não acompanhei aqui, se ela quiser falar alguma coisa, mas eu estou muito feliz. Obrigada, Saulo, por tudo, né? As dúvidas nossas, elas vão além e com certeza absoluta as 2 horas passaram muito rápido. Nós precisamos, merecemos e queremos uma parte 2, né? Então, nós vamos tentar nos organizar para isso. Nós agradecemos muito uma equipe de jovens que nos auxiliou
a organizar esse encontro, né? Inclusive a sugestão do tema por parte dessa juventude espírita catarinense, que é maravilhosa, a qual nós temos muito orgulho e alegria de fazer parte. Então, uma gratidão imensa, rogando sempre que Jesus nos auxilie aí no estudo do Evangelho, porque ele nos dá muito conforto, né? Então, eu digo, em época de pandemia, só não pira aquele que conhece um pouco do Evangelho e sabe que pode abrir ali e ouvir uma mensagem, né? Carinhosa, nos consolando. Então, nosso coração é só alegria e muita gratidão. Obrigada, Saulo, por ter atendido o nosso convite. Obrigada, jovens, também, por estarem aqui. Eu devolvo para você, Thomas. Boa. A Magna está aí. Você comentou da Magna, ela está aí. Quer fazer uma consideração, Magna, para a gente? Tá tranquilo? Está com o áudio desligado, Magna. Tá com o áudio desligado. Ainda não foi. Não sei se, Moacir, você consegue... Ainda não foi, Magna. Deu. Agora deu. Não tá... agora deu. Agradecer ao Saulo, em nome da Federação Espírita Catarinense, da nossa área da Família, Infância e Juventude, que tanto temos trabalhado aqui no Estado para justamente no âmbito da evangelização. E não existe trabalho de evangelização sem conhecimento do Evangelho, né? Do texto, e de que possamos também incorporá-lo no nosso comportamento, na nossa atitude. E foi muito rica, muito proveitosa, tanto que os nossos jovens aqui querem a parte 2, e isso nos deixou muito felizes, né? Porque está depositado realmente em nossos jovens, né, as rédeas desse mundo melhor, né? E nós agradecemos também e parabenizamos os nossos jovens, aqueles que estão aqui, parabenizamos a eles pela escolha e pela participação. A Anete, né, que não poupou nenhum tipo de esforços para que esse encontro acontecesse, né? Necessário alguns ajustes ali, exigidos até pela própria diretoria. Então, a gente sabe que teve aí um trabalho, inclusive de mudança de nome, mas a NET firme ali, assim, ele vai acontecer, ele aconteceu. Também parabenizamos a NET, né, que não mediu esforços para isso, e a toda a juventude que um tema que ou as juventudes que estão aí na rua não se interessariam, vocês estão aqui falando, querendo compreender o Evangelho. Então, de nossa parte, é parabenizar todos e dizer que a gente sente muita, mas muita satisfação, e é muito bom de chegar ao final do encontro como este, com essa vibração, né? Porque falar de Evangelho, falar de Jesus nos eleva sempre. Isso é muito bom. Nos alimenta a alma. É isso, queridos. Show, muito obrigado, querida. Gente, então nós estamos no final. Antes do final mesmo, a gente vai fazer uma foto oficial, certo? Aquele print maravilhoso, todo mundo sorrindo. O Moacir aqui comanda. Moacir, você é o nosso chefe agora da foto oficial. Quem está com a câmera desligada aí, puder ligar a câmera, se sentir à vontade, liga aí, faz um sorrisão na cara, para a gente registrar esse momento. Moacir, estamos todos te esperando o seu feedback agora. Só vou pedir para não mandar mensagem nesse momento, para ela não aparecer ali no print. Boa. Vamos lá. Estão prontos? Agora. Teve gente que até mandou coraçãozinho para sair na foto. Deixa eu tirar mais uma para ficar garantido aqui. Vamos de novo. Estão prontos? Foi. Contigo, Thomas. Muito bom. Chegando ao fim, então, para encerrar, uma prece, certo? Queríamos convidar um jovem que voluntariamente deseja abrir o seu coração para nós. Para encerrar, alguém se disponibiliza? Momentos de tensão. Eu estou na fila. Pode ser, Gabi. Boa. Vamos lá.
Vamos acalmar o nosso coração e a nossa mente e agradecer pela oportunidade que tivemos essa tarde, essa noite, de poder nos aproximar do Mestre, modelo, guia, nosso amigo Jesus, e que possamos agora meditar, sentir, conhecer e, por fim, conseguir colocar em prática todas essas palavras, que estamos todos com o coração muito feliz, apesar da distância, estamos unidos e que estamos todos encorajados a aprender mais, estudar mais e percebendo que não somos os únicos com dúvidas, não somos os únicos empenhados num sábado à noite, tantos jovens reunidos, de alegrar o coração de todos que estão aqui presentes, né? Então, eu imagino que o Mestre Jesus, nesse momento, também sente esse amor, a espiritualidade se sente muito feliz também, esteve presente na preparação desse evento, e aqui hoje foi uma honra, agradecemos e que consigamos colocar tudo isso em prática na nossa vida. Que assim seja. Que assim seja. Então era isso.